Você já parou para pensar no quanto que a imaturidade atrapalha a nossa vida? O quanto nós, sermos mulheres imaturas, atrasa o nosso progresso, o nosso crescimento, o nosso sucesso, os nossos resultados. E é justamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, porque definitivamente a maturidade ela não vem com a idade. Então nós precisamos entender alguns aspectos para que a gente vá desenvolvendo essa maturidade ao longo da nossa vida. Então, se você se interessa por esse assunto, fica comigo aqui até o final desse vídeo para você entender o que você vai fazer para se tornar uma mulher mais madura e conquistar aquilo que você tanto deseja. Mas antes de começar, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você encontra um aglomerado de conteúdos necessários para o seu desenvolvimento e para o aprimoramento do seu relacionamento. Então, se você se interessa por esses assuntos, clica aqui embaixo e se inscreve no canal, porque toda semana tem um conteúdo bom para você. Bom, e quando a gente fala de maturidade, logo a gente pensa pela lógica, né? Uma pessoa que tem 40 anos vai ser uma pessoa muito mais madura do que uma pessoa de 20 anos. E não necessariamente. Pode ser, né? Pode coincidir que uma pessoa de 40 anos seja mais madura do que uma pessoa de 20, mas não é uma regra, porque a maturidade não depende da nossa idade. A maturidade, ela vai ser desenvolvida ao longo da nossa vida a partir das batalhas que a gente vence, a partir da forma que a gente lida com os nossos problemas, a partir da forma que a gente reage depois de uma queda, a partir do que a gente faz com aquilo que acontece na nossa vida. E como que a gente vai fazer então para desenvolver essa maturidade? Ela não é algo que a gente simplesmente vai encontrar na esquina, vai pegar e pronto, agora eu tenho maturidade, né? Muito pelo contrário, ela vai ser desenvolvida, assim como a sabedoria. Ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo. Assim como nós mulheres também muitas vezes não fomos ensinadas a sermos mulheres femininas, então nós precisamos desenvolver isso ao longo da vida. Nós precisamos recuperar essa nossa essência. Com a maturidade é a mesma coisa, com a sabedoria a mesma coisa. A gente estuda, a gente busca, a gente lê, a gente faz curso, a gente busca por conhecimento, né, para que a gente possa aumentar as nossas capacidades cognitivas, mas não é isso também que determina a nossa sabedoria e a nossa maturidade. O que vai determinar a nossa sabedoria e a nossa maturidade é aquilo que a gente faz com tudo que a gente aprendeu. Porque uma pessoa, ela pode ter muito estudo, ela pode ter lido muitos livros, feito muitos cursos, ela pode ter muitos diplomas, mas ainda assim ela pode ser uma pessoa imatura. E ainda assim ela pode ser uma pessoa que não é tão sábia. Porque o que vai determinar o nosso nível de maturidade é o quanto nós conseguimos colocar em prática daquilo que nós aprendemos. O quanto nós conseguimos, de fato, na nossa vida, resolver os problemas de uma forma mais adulta, mais madura, mais sábia. Se a gente está conseguindo colocar isso na nossa comunicação com o nosso parceiro, com os nossos amigos, com os conhecidos, com as pessoas estranhas, se a gente realmente está conseguindo gerenciar as nossas emoções, controlar os nossos impulsos, se a gente está tendo essa inteligência emocional, se a gente está conseguindo realmente filtrar aquilo que a gente pensa, sente para aquilo que a gente vai falar. Por quê? A gente sabe que a gente pode ler um monte de livro e a gente pode estudar muito o assunto de inteligência emocional, por exemplo. E a gente pode saber toda a teoria. A gente pode saber todo o funcionamento do cérebro. A gente pode saber todo o funcionamento do nosso organismo como um todo. A gente pode saber, na teoria, todos os aspectos relacionados à inteligência emocional. Mas concorda comigo que não adianta nada eu saber toda essa carga de teoria se eu não aplico na minha própria vida? Se em uma determinada situação eu fico estressada e do nada eu tenho uma explosão. Eu grito, eu xingo, eu brigo, eu sou grosseira, do nada eu tô ofendendo as pessoas, eu tô xingando, eu tô brigando. Adianta alguma coisa eu saber toda aquela teoria se na prática eu não consigo colocar na minha vida? Pois é, isso significa que eu tenho pouca maturidade, isso significa que eu tenho pouca sabedoria. Eu posso ter um nível muito alto, um grau cognitivo altíssimo, muito conhecimento técnico, mas eu não sou madura o suficiente porque eu ainda não consegui reverter isso em sabedoria, aplicando na minha vida. Entende? Então é essa a diferença. E se na nossa vida a gente não olha para todas as situações, se a gente não se analisa, se a gente não olha para a forma como a gente está falando, para a forma como a gente está se relacionando, para a forma como a gente está sendo enquanto pessoa, se a gente não se analisa, a gente não vai conseguir perceber se a gente está mudando alguma coisa ou não, se a gente está melhorando, se a gente está piorando,
se a gente tá se mantendo no mesmo padrão. Então a gente precisa olhar para aquilo e admitir quando a gente erra, admitir quando a gente pode melhorar, admitir quando tem alguma coisa que a gente tem que mudar, admitir quando as nossas palavras ou as nossas ações estão machucando ou ferindo a outra pessoa. Tudo isso vai fazer parte do nosso amadurecimento, porque a gente começa a perceber que aquilo que a gente faz não é legal para todo mundo, que a gente não tá certo o tempo todo, que a gente não tem razão sempre, que a gente pode sim controlar os nossos impulsos e que a gente pode sim se tornar uma mulher muito mais paciente, uma mulher muito mais acolhedora, uma mulher muito mais feminina, uma mulher muito mais tranquila, que a gente pode lidar de uma forma completamente diferente com as mesmas situações. Então eu não preciso ser refém daquelas emoções descontroladas. Eu não preciso ser refém daquele estereótipo que eu criei a vida toda e eu justifiquei porque era o meu signo, porque era o meu temperamento, porque era o meu jeito, porque é muito comum a gente achar muitas coisas para justificar os nossos comportamentos, para justificar a pessoa que a gente está sendo. Porque é muito mais fácil achar essas desculpas do que focar na nossa mudança, na nossa melhora, em se desenvolver como pessoa, em melhorar, né, em conseguir aplicar na nossa vida aquilo que a gente aprende. Porque, por exemplo, quando você tá aqui no YouTube, você tá assistindo um vídeo, você tá adquirindo conhecimento. Tem muito conteúdo bom aqui, tem muita coisa que a gente pode aprender. Porque, por exemplo, não adianta nada você estudar um monte sobre relacionamento e você saber um monte de coisa sobre relacionamento e sobre pessoas, e quando chega no seu relacionamento, você briga por tudo. Você tá sempre reclamando, você tá sempre criticando, você tá sempre apontando, você está sempre gritando, você está sempre querendo mandar no outro, você está sempre arrumando confusão, você não tem paciência para nada, você não é receptiva, ou seja, você sabe a teoria, mas na prática você faz tudo errado, ou seja, não tem maturidade, não tem sabedoria, porque quando a gente aplica aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo sabedoria e maturidade na nossa vida. E quando a gente traz a maturidade para os nossos relacionamentos, por exemplo, a gente vê uma mudança extraordinária. Por quê? A gente percebe que muitas vezes a gente fala um monte de coisa que não deveria falar, a gente não ouve a outra pessoa, às vezes a gente faz brincadeiras que o outro não gosta, que são desnecessárias. Às vezes a gente tem comportamentos imbecis que a pessoa não gosta e que a gente continua fazendo porque a gente acha que a gente é certo. Então, construindo essa maturidade, eu começo a me analisar e perceber se aquilo que eu tô fazendo é coerente ou não. Então, a gente entra num processo de desenvolvimento pessoal no qual eu vou mudando a minha mentalidade, eu vou estudando, eu vou buscando, eu vou aprendendo. Claro que eu leio livros, eu faço cursos, eu vejo vídeos, porque eu preciso aprender mais, mas não é só isso. É você analisar a sua própria vida, o seu contexto, o seu relacionamento, o seu trabalho, analisar como estão todas as áreas da sua vida e entender como que você pode aplicar aquilo que você está aprendendo dentro da sua vida. Colocar em prática as mudanças necessárias, perceber quais são os pontos que você precisa melhorar, perceber quais são os pontos que você precisa mudar. É isso que vai fazer com que você comece a amadurecer como pessoa. É você olhar para suas atitudes e perceber, não, isso não é coerente com a pessoa que eu quero ser ou com a pessoa que eu estou me tornando. Isso aqui não faz mais parte da minha nova versão. Então, eu não quero mais para minha vida. Eu não vou falar dessa forma. Eu não vou me comportar dessa forma. Eu não vou me vestir dessa forma. Eu não vou frequentar esses lugares. Eu não vou assistir isso. Eu não vou ouvir isso, entende? Basicamente, a gente vai mudando toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente foca, tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente faz. Porque a gente está se tornando uma pessoa diferente que aplica e que analisa os pontos que precisam ser mudados. Isso faz com que a gente haja de uma forma diferente, mais madura, com mais sabedoria, aplicando aquilo que a gente está aprendendo, mudando aquilo que precisa ser mudado, melhorando aquilo que precisa ser melhorado. Então não é pra gente ficar se martirizando por todos os nossos erros ou pelo nosso passado, porque a gente não está lá no nosso passado, e se a gente ficar só com o chicote na mão também, se batendo, não vai mudar nada. Não é nesse sentido, é no sentido de você olhar para os seus comportamentos e identificar, esse comportamento aqui não foi legal. Às vezes você já fez, foi no impulso, algo que você falou, algo que você fez e não tem problema. O grande ponto é que você consiga analisar e perceber que não é um comportamento que você quer manter na sua vida, porque aí você vai se policiar para que da próxima vez você não faça mais. E aí você vai analisando aos poucos e vai alterando tudo aquilo que você considera incorreto, que você considera imaturo, que você considera que pode ser melhorado ou mudado. Então essa autoanálise, ela é para você olhar de forma neutra. Ela não é uma autocrítica excessiva.
positiva, porque senão você paralisa também e você não consegue fazer mudanças, porque você só olha pro lado ruim, você só olha pro que tá errado e você não consegue se movimentar. Então também consiga reconhecer quando você fizer algo diferente do que você costumava fazer. Consiga olhar para isso como um ponto positivo para você mesma, porque isso é bem importante também. E basicamente, essa maturidade que a gente vai adquirindo, que a gente vai construindo, ela vai impactar em todas as áreas da nossa vida. A gente começa a perceber que os locais que a gente frequenta, os amigos, a roupa que a gente veste, a forma como a gente se comporta, a gente vai percebendo que tem alterações para fazer em todas as áreas. O nosso comportamento no nosso relacionamento com o nosso parceiro, a gente percebe que tem muitas alterações a serem feitas. E quanto mais eu evoluo, quanto mais eu amadureço, mais mudanças eu enxergo, mais eu quero mudar e mais eu quero ser melhor, porque sempre a gente pode lapidar e melhorar alguma coisa. Então, mais eu vou crescendo, mais eu vou evoluindo, mais eu vou me modelando, melhor eu vou me lidando com os problemas, com os tombos, com as perdas, com as coisas boas, com os momentos mais tensos, com a minha raiva, com essas explosões. Quanto mais eu aplico, quanto mais eu coloco em prática, mais eu sei lidar com todas essas situações, ou seja, mais madura eu vou me tornando. Então eu quis trazer esse assunto para você porque muitas vezes a gente costuma pensar que a maturidade ela vai vir com o tempo. Então, eu tenho 20 anos agora, mas não é idade ainda para eu ser madura. Eu ainda tenho tempo, essa maturidade ela vai vir. Só que tem um grande ponto, que se a gente não for atrás de construir a maturidade, ela não vem. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que tem, sei lá, 50, 60 anos e você pensa, meu Deus, parece uma criança de 12 anos. Por quê? Essa pessoa não construiu maturidade na vida dela. Ela não focou em se desenvolver como pessoa e aplicar aquilo que ela estudou, aquilo que ela buscou ao longo da vida. Ao mesmo tempo que às vezes você olha para uma pessoa de 17 anos e você fala, nossa, essa pessoa parece que tem 30 anos, porque olha só toda a vida dela, olha a postura, olha como ela fala, olha como ela resolve, olha o domínio mental que ela tem. Ou seja, são provas de que a idade não determina a maturidade. Então a gente precisa entender isso para que a gente não fique esperando a idade chegar e aí a gente chegue lá na idade de 60 anos e a gente perceba, realmente, a maturidade não chegou, então agora, né? Então a gente construir tudo isso na nossa vida é muito importante. Vai fazer com que a gente lide muito melhor com as nossas questões pessoais, profissionais, amorosas, em todos os aspectos. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você, que você tenha compreendido o que significa maturidade, como que a gente vai construindo ela ao longo da nossa vida. Me conta aqui nos comentários se você se considera uma pessoa madura ou não. Deixa um like aqui embaixo se você gostou desse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo todas as semanas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!